um homem com 30 anos ou com 40 anos, mesmo com 40 anos, se estiver rico e em forma, consegue escolher a mulher que quiser. Exato. E não vai querer uma mulher com 30 anos que já tenha sido rodada. Muitas das pessoas vão procurar Deus nas religiões e acabam a afastar-se ainda mais. A maioria das pessoas, aquilo que as motiva essencialmente é a família, é o sentido de reprodução. Porque todos nós gostamos de dar continuidade à nossa geração. Nós, enquanto seres humanos, temos basicamente uma duty, uma obrigação dentro de nós próprios, biologicamente, de conseguirmos orgulhar aqueles que nos criaram. Inclusive, não sei se já viste aquele filme do Limitless. O gajo sabe artes marciais, consegue falar várias línguas, escreve um livro bué da rápido, fica bué da inteligente, abre empresas. É tipo como se fosse utilizasse o cérebro a 100%. A retenção seminal faz isso nos homens. Tudo na vida é uma questão de propósito. E essa fome que nós temos dentro de nós provém de uma boa definição de propósito. Ou seja, perceberes e analisares, fazer essa auto-introspeção e essa reflexão, perceberes, perfeito, porquê que eu quero isto? Qual é que é o meu propósito? O que é que me move? Estamos de volta ao YouTube, uma paragem de 1 mês e meio, já há algum tempo que não fazia um vídeo. Eu comecei com esta rúbrica do Growthcast na Tailândia em fevereiro. Eu fiz essa viagem de 6 semanas, foi uma viagem super impactante para mim, onde eu sentia extremamente começar este canal de YouTube e lá está. Para mim fazer um canal tem que ser sobre algo que seja um propósito, e um dos meus propósitos de vida é, sem dúvida, acordar as pessoas, ajudá-las a crescer e torná-las a sua melhor versão. Eu estou nesse processo e quanto mais nós vamos documentando e falamos, mais nós podemos ajudar os outros, porque muitas das vezes aquilo que são as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, também são as vossas, e se nós tivemos esta proatividade de ir partilhando aquilo que nós sabemos, muitas das vezes podemos ter essa capacidade de impactar uma vida, 2 vidas, 3 vidas e por aí fora. E esse foi o propósito desta rúbrica e deste canal. E estamos de volta. Eu interrompi aqui o canal durante umas semanas. Temos estado extremamente focados em fazer o negócio crescer. Muito trabalho temos feito nas últimas semanas. Estamos de volta agora em português e quis retomar esta rúbrica hoje e não poderia iniciá-la com um melhor convidado. Boa tarde, Gui, como é que tu estás? Boa tarde, Tito, como é que estás? Obrigado pelo convite. Pronto, antes de mais, malta, deixem-nos aqui apresentar-vos o Guilherme. Eu já conheço o Guilherme quase há 4 anos. 4, 5 anos, mais ou menos. E nós temos alguma diferença de idades, mas posso dizer que hoje em dia é das minhas amizades mais antigas e também uma das minhas amizades mais fortes. Porquê? Porque eu acho que nós... É completamente diferente tu conheceres uma pessoa há 10, 15 ou até 20 anos e se calhar a teres tempos de escola ou noitadas com essa pessoa, ou estares a trabalhar, a passar por dificuldades, a vencê-las em conjunto e a festejar em conjunto. O tipo de laços que tu crias com uma pessoa quando estás a criar um negócio e quando querem vencer na vida. Um ano de amizade desse género equivale a 10 anos de uma amizade normal. Então, isto é uma amizade desse tipo que eu tenho com o Guilherme, porque nós partilhamos muitos daquilo que é os mesmos valores, missão de vida e ambição. E então, não poderia ser um convidado melhor, e obrigado por teres vindo e por teres aceito o convite. Nada, como estavas a dizer, é muito importante nós termos um certo grupo de pessoas à nossa volta. Porque nós, seres humanos, biologicamente, somos programados para termos os hábitos consoante o círculo onde nós nos encontramos. E por acaso há algo que a máfia italiana utiliza muito, que é para medir os níveis de confiança que podem ter em alguém. O que eles fazem é perceberem o quão fiel é aquela pessoa à namorada, por exemplo. Porque se tu não consegues ser fiel à tua namorada, como é que consegues ser fiel a um grupo inteiro? Não consegues. Então é extremamente importante nós termos à nossa volta pessoas nas quais nós podemos confiar. E uma das coisas que eu vejo logo, trai a namorada, é uma massive red flag, é uma pessoa que eu corto instantaneamente.
Sim, sim, eu consigo entender isso. A pessoa não tem a capacidade de ser fiel à própria mulher, como é que vai ser fiel a um sócio? É impossível. Possível. É impossível. É de facto uma analogia que. Não é uma analogia, é uma verdade. E é Exato. real. É mesmo assim. Uma das coisas que eu também gostava de perguntar, não sei se tu já fizeste essa análise interior. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que procuro muito tentar entender a minha forma de ser e o que é que me leva a ter certo tipo de ações, certo tipo de pensamentos. E, por exemplo, eu fui uma pessoa que só comecei a despertar e a ganhar mais maturidade como homem e a levar a minha vida mais a sério a nível daquilo que é empenhar-me a sério nos meus negócios, priorizar o meu sucesso, priorizar a minha disciplina, priorizar o meu desenvolvimento pessoal. Isso para mim, ah, até aos meus 20 e poucos anos, nem sequer era tema. Eu era uma pessoa considerada normal, que estava mais preocupada, se calhar, com assuntos que também preocupavam às pessoas que estavam à minha volta, como namorar, sair à noite, e não tinha, ou seja, para mim, a minha carreira, eu só comecei a levar isso a sério mais tarde. Eu gostava de perguntar se tu já fizeste essa introspecção contigo mesmo, como é que tu começaste tão cedo a priorizar essa parte da tua vida? A maior parte das pessoas, como tu referiste, a maior parte das pessoas, mais ou menos até hoje, 20 e poucos anos, não acordam e simplesmente seguem o estilo de vida que toda a gente segue, como tu referiste. É o sair à noite, é isto, aquilo, e esquecem-se completamente que há uma realidade paralela, que é a realidade real, porque as pessoas vivem numa ilusão e numa realidade à parte, e num mundo à parte não é aquele que, na realidade, as pessoas genuinamente e realmente vivem. E eu poderia dizer que depende da pessoa para pessoa, depende da educação que cada um tem e depende dos valores que cada um também tem. Eu posso dizer que há pessoas que nasceram e não se importam de viver o comum, mas há outras pessoas que nasceram e há algo que está dentro delas e simplesmente não nasceram para viver uma vida comum. E simplesmente abrem os olhos e percebem, ok, a vida é difícil, os preços estão a aumentar, as coisas estão a aumentar. É uma questão de uma pessoa, eu acho que nem preciso ser muito inteligente para perceber isto. É uma pessoa simplesmente, toda a gente já fez esta reflexão. Que é, ok, perfeito, as coisas estão a aumentar, isto está aos olhos de toda a gente. Toda a gente sabe que os preços estão a aumentar, que as coisas estão a subir, que a vida está a ficar cada vez mais difícil. Toda a gente sabe disto. Mas é mais fácil, biologicamente e humanamente, uma pessoa seguir um estilo de vida mais fácil, onde o prazer é momentâneo, é instantâneo, onde as pessoas saem à noite e acham que aquilo é diversão, mas na realidade estão só a viver algo que é uma diversão ilusória, não é algo que é permanente. As pessoas não se conseguem focar 4 anos, 5 anos, 10 anos para depois conseguirem viver uma liberdade eterna e não conseguem fazer isso. Então é mais fácil para o ser humano seguir aquilo que dá prazer momentâneo, prazer instantâneo, do que propriamente fazer aquilo que realmente tem de ser feito. E as pessoas só acordam nessa altura porque é quando percebem, perfeito, eu já ganhei maioridade e agora tenho que fazer alguma coisa da minha vida. E todos aqueles anos que vieram para trás, as pessoas sabiam que essa realidade que os assusta existia, mas as pessoas não tiveram a coragem suficiente para enfrentar essa mesma realidade e preferiram o prazer momentâneo, o prazer instantâneo. Portanto, toda a gente sabe que esta realidade existe. As pessoas simplesmente não tomam ação e só o tomam quando são obrigadas pela própria vida. E aí já vão tarde demais. Ok, concordo com o que disseste, mas a minha pergunta era um bocadinho mais profunda, no sentido em que ehm, isso é um facto, mas a minha pergunta foi: o que é que te fez ganhar consciência disso tão cedo? Porque imagina, os mesmos motivos que me fazem a mim ah, priorizar a minha carreira e o meu desenvolvimento são os mesmos que os teus, mas eu percebi mais tarde do que tu. E a minha pergunta foi essa, porque, por exemplo, imagina, nós temos praticamente aqui quase 10 anos de diferença e eu, por exemplo, eu nasci numa era em que não havia computadores, não havia praticamente internet. Eu criei o meu Instagram, já tinha quase 20 anos, quando eu criei Instagram. E o que é que acontece? Hum, parecendo que não, parecendo que não, aquilo que nós não vemos também não podemos desejar. E eu senti que houve uma grande parte, se calhar, do mundo e daquilo que era possível, que eu, apesar de sempre, desde mim, ter aquele sentimento que
Eu não nasci para ser uma pessoa normal. Eu acho que, imagina, todas as pessoas de sucesso têm essa particularidade que é um senso de superioridade, mas não é um senso de superioridade que seja ligado à falta de humildade. É literalmente um senso de responsabilidade interno que alguma coisa lhes diz que não, eu não vou ser mais um nesta sociedade. E, e eu tinha isso, mas isso só começou a ganhar muita força e a dominar-me mais tarde. E, por exemplo, no meu caso, a internet acabou por ser uma coisa que foi fundamental. Eu só quando comecei a consumir mais o YouTube, quando comecei a ver que havia pessoas a ganharem muito dinheiro, por exemplo, com a internet, é que me fez começar a acordar um bocadinho mais, porque para mim um dos meus valores prioritários é a liberdade. Eu sou uma pessoa que, e daí também ter gostado tanto da Tailândia, porque é um país completamente diferente da realidade que as pessoas vivem na Europa Ocidental. Lá tudo é muito mais simples, e eu acredito aqui, sobretudo na Europa, que as pessoas são prisioneiras de créditos, são prisioneiras de ordenados, são prisioneiras de patrões, e são prisioneiras da própria fraqueza delas mesmas de não terem domínio próprio. Então acabam por ser dominadas, porque na vida tudo aquilo que nós não dominamos nos domina. E a minha pergunta era mais nesse sentido, ou seja, o que é que sentes que te fez muito mais cedo, por exemplo, que eu e que se calhar muitas outras pessoas, o que é que sentes que foi o fator que mais te fez ganhar consciência sobre essas mesmas coisas que tu acabaste de enumerar? Sabes que eu diria que tem muito a ver com a família. Porque a maioria das pessoas, aquilo que as motiva, essencialmente, é a família, é o sentido de reprodução. Porque todos nós gostamos de dar continuidade à nossa geração, nós gostamos de ser... Nós enquanto seres humanos, temos basicamente uma duty, uma obrigação dentro de nós próprios, biologicamente, de conseguirmos orgulhar aqueles que nos criaram. E a partir do momento que tu, mesmo pequeno, tu sabes que os teus pais trabalham, sabes? E isto, essencialmente, no mundo moderno é cada vez mais assim. Os teus pais trabalham, os teus pais chegam a casa cansados, vão-te buscar cansados, se calhar não têm energia para brincar contigo e gostavas que eles tivessem. E isto, logicamente, tu percebes. Porque é que os meus pais estão cansados? Eu não gosto de ver os meus pais cansados, eu gosto de vê-los felizes. E uma pessoa que trabalha consistentemente, que trabalha arduamente e chega a casa cansado, não é uma pessoa feliz, porque não é livre e é agarrada àquele emprego. Então, eu chegar a casa, ver a minha mãe e o meu pai cansados, perceber, ok, eu não quero esta vida para mim. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E eu desde cedo, quando comecei tudo isto, eu pensei, ok, perfeito. Eu vejo os meus pais a matarem-se para trabalhar, até porque os meus pais, eles sempre me mostraram esse lado de as coisas custam a ganhar. Porque eles próprios também me passavam esses valores. Portanto, vem tudo muito também da parte da educação e dos valores que te passam em casa e da tua própria família. E os meus pais mostraram, as coisas custam a ganhar. Então, eu pensei, para mim mesmo, isto é algo que o ser humano consegue ter conscientemente, que é perfeito. As coisas que custam a ganhar, tens de fazer alguma coisa. Uhum. E eu, quando queria alguma coisa, eu quando comecei, foi exatamente por causa disso, eu também queria ter as minhas coisas. Mas eu sentia-me culpado, e até hoje me sinto, de pedir às outras pessoas. E principalmente aos meus pais. Porque eu sabia que... É aquele orgulho interno. Exato, as coisas custam a ganhar. Eu não trabalhei, eu estou a pedir os meus pais, cansam-se, trabalham e matam-se. Eu sentia-me culpado em pedir-lhes o que quer que seja. Então eu comecei essencialmente, ok, eu não lhes vou estar a pedir algo que é para meu próprio benefício. Então se é para meu próprio benefício, eu vou lá com o meu próprio pé, com o meu esforço, com o meu trabalho árduo, com a minha consciência, com a minha disciplina, e vou lá e trabalho eu. E faço eu as coisas. Eu não quero colocar esse peso em cima dos meus pais. Então eu vejo, os meus pais estão cansados, os meus pais trabalham, matam-se a trabalhar arduamente, consistentemente, chegam a casa cansados de energia. Então o mínimo que eu posso fazer é trabalhar, é dar tudo de mim e ser alguém na vida, é dar-lhes orgulho. Porque talvez eu dar-lhes orgulho faz com que eles tenham aí sem dúvida alguma fonte de energia. E pensam, ok, perfeito, pá, eu trabalhei a minha vida toda, cansei-me, mas pá, porra, pelo menos dei o meu melhor e fiz com que isso abrisse os olhos ao meu filho. Ele agora é uma pessoa genuinamente e monumentalmente bem sucedida. Isso é fantástico, tu teres tido essa consciência, porque muitas das vezes podem haver milhares ou até milhões de famílias a passarem se calhar por situações com padrões idênticos e a reação depois
das pessoas é contrária. Muitas das vezes, às vezes é de repetir até os padrões. Acaba por ser... Isso é uma pergunta muitas vezes que eu faço a mim próprio e que na realidade até hoje ainda não consegui chegar a uma conclusão exata, que é... eu pergunto muito sobre a dualidade que existe e muitas vezes a contrariedade entre o balanço do livre-arbítrio, em que o ser humano foi-lhe dado por Deus essa possibilidade de escolha, mas ao mesmo tempo existe aqui um contrabalanço do destino. E eu vou explicar. Se o livre-arbítrio nos diz que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, então significa que a pessoa que efetivamente está a andar para a frente é porque está a tomar as boas decisões e tem mérito, e a outra pessoa que está a andar para trás ou que se calhar está mais perdida na vida não tem tanto mérito ou não está a tomar as melhores decisões. Mas depois existem casos que eu vejo de, às vezes, irmãos criados na mesma família, com o mesmo ambiente, e tomam destinos de vida completamente diferentes. Vou dar aqui, se calhar, um exemplo gritante para explicar esta minha analogia e usar uma pessoa que toda a gente conhece, que é o Cristiano Ronaldo. Por exemplo, o Ronaldo é uma pessoa que tem uma família grande, tem irmãos, tem irmãs, tem tios. E na adolescência, na infância deles, eles cresceram todos no mesmo ambiente, com o mesmo dinheiro, com a mesma educação, no mesmo sítio. Mas a cabeça dele fez-lo tomar decisões diferentes. E isto é uma resposta que eu nunca encontrei, que é o balanço e a precisão entre o que é mérito e o que é destino. Porque já reparaste, por exemplo, imagina, hoje em dia, por exemplo, o tio do Cristiano Ronaldo, acho que é o tio, que hoje em dia, acho que até gera alguns museus do Cristiano Ronaldo e tudo, foi uma pessoa que aparentemente teve a mesma educação. Mas aquela fome era pessoal dele. Ou seja, eu acho que nós temos também aqui um sentido de destino que já certas pessoas parece que já estão destinadas a algo. E outras não sentes isso? De certa forma, mas ao mesmo tempo eu penso da seguinte forma. Eu acho que tudo na vida é uma questão de definição de propósito. Ou seja, eu ontem tive um rapaz que me mandou mensagem e disse-me assim, olha, eu chego a casa cansado, não sei quem, não sei o que mais. Eu disse, olha, eu não tenho energia, como é que eu posso ganhar energia? Ajuda-me nisso. E essa fome que nós seres humanos temos dentro de nós provém do propósito. Eu digo sempre que é impossível tu ficar sem motivação. Aquela ilusão de motivação tens um dia, no outro não tens, é impossível. Tu consegues sempre ter biologicamente fontes de energia sempre dentro de ti. Podes dizer, mas estou cansado, não sei o quê. Se tu precisares de dormir, o teu cérebro vai desligar e vai dormir as horas mínimas possíveis para tu poderes depois teres mais energia para poderes trabalhar a seguir. Tudo na vida é uma questão de propósito. E essa fome que nós temos dentro de nós provém de uma boa definição de propósito. Ou seja, perceberes e analisares, fazer essa auto-introspeção e essa reflexão, perceberes, perfeito, porquê que eu quero isto? Qual é que é o meu propósito? O que é que me move? O que é que está dentro de mim? Será ver a minha mãe feliz? Será ver o meu pai feliz? Será comprar esta casa? Comprar aquele carro? É tudo uma questão de propósito e todos nós sabemos o que queremos na vida. Toda a gente quer dinheiro, toda a gente quer sucesso, toda a gente quer isto. Mas são poucos aqueles que definem bem um propósito, que é o que lhes vai dar energia, poder e força suficiente e fogo totalmente diferente da maioria, para eles trabalharem e chegarem lá. Mas a minha questão é, efetivamente, nós temos propósitos de vida diferentes. Existe uma frase na Bíblia, e agora não me interpretem mal, eu não sou uma pessoa de todo religiosa, sou uma pessoa sim espiritual. Não quero entrar aqui também muito aqui nessa parte que acaba por ser um tema que também divide muitas opiniões de muita gente, mas eu olho para a Bíblia muitas vezes como um livro, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ler e onde há boa informação e onde eu posso aprender,
para mim é como aos restaurantes. Eu gosto de ir, provar a comida e depois dizer se gosto ou se não gosto. E então eu sou uma pessoa extremamente curiosa e muitas das vezes, tal e qual como leio outros livros, também gosto de ler a Bíblia. Existe e para mim a Bíblia é um livro que tem muito conhecimento, sobretudo prático, que hoje em dia as pessoas podem utilizar efetivamente até para terem mais sucesso, não só para se aproximarem de Deus. O livro é tão grande e tem tanta coisa. Existe lá uma frase que diz: o homem faz muitos planos, mas é a vontade de Deus que permanece. E o que é que acontece? Eu acho que esta frase foi uma frase que eu encontrei um bocadinho para sustentar este meu questionamento, que é, por exemplo, pronto, nós também já temos aqui alguma diferença de idade. Eu já experienciei muitas coisas e às vezes já tive, se calhar, mais anos para me questionar sobre certas coisas. Por exemplo, houve uma altura da minha vida em que eu queria as coisas à força. Imagina, é como eu quero, onde eu quero, e tem que ser assim, porque eu é que sou o dono da minha vida. E com o passar dos anos, eu comecei a perceber que eu tinha planos, mas que era a vontade de Deus que permanecia. Ou seja, por muito que eu quisesse ir por certos lados, acabavam sempre por acontecer coisas que me levavam numa certa direção. Até eu acho que, de certa forma, a nossa vida é como se fosse um campo de futebol inclinado. Ou seja, existe já um caminho que está predestinado para ti. Então, eu, hoje em dia, uma das análises que eu tento fazer é, ao invés de, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de conectar com Deus e gosto de orar e gosto de pedir, mas em vez de, por exemplo, eu comecei a mudar muito as minhas orações, que foi do género, ao invés de eu querer que as coisas sejam feitas à minha vontade, eu quero que Deus me ponha nos caminhos que são para mim, porque eu acho que aí é que eu vou estar no flow da vida. Então eu, hoje em dia, eu estou muito mais à procura de estar em estado de flow e de viver o meu propósito, porque acho que assim a vida acaba por ir com um ritmo completamente diferente, porque eu não estou a remar contra a corrente. E foi através de eu me fazer esse tipo de questionamentos, de eu começar a ver que não, nós não somos todos iguais, nós somos diferentes. Não é à toa que certas pessoas nascem com talentos para cantar. Bem podes querer jogar futebol a vida toda, mas se tu fores cantar, a vida vai te correr melhor. E há outras pessoas que nascem com dom da comunicação e há outros que nascem extremamente bons com números. Então uma das coisas que eu também me senti como meu propósito foi encaminhar as pessoas nesse sentido, do género, ao invés de estares a tentar forçar alguma coisa, tenta fazer uma viagem interna e perceber onde é que foi as coisas que tu tens tido mais facilidade. Tu não sentes que existe alguma coisa a guiar-te para ali? O que é que Deus me deu? Qual foi o superpoder que Deus me deu e que está dentro de mim que eu não sei qual é que eu tenho que desenvolver? Sabes que o meu pai, ele uma vez eu perguntei-lhe sobre... Estava com uma dúvida sobre Deus e não sei o quê. E ele deu-me o seguinte exemplo. Ele diz que Deus, quando nos cria, ele disse, imagina uma mesa cheia de comida. Deus dá-nos o livre-arbítrio. Ou seja, Ele dá-nos o livre-arbítrio para nós escolhermos o que é que nós vamos comer daquela mesa. Mas Deus já sabe quais é que são as coisas que nós vamos escolher. E Ele disse-me, isto pode ser difícil de tu perceberes agora, e até porque há coisas que biologicamente Deus programou-nos para nós não conseguirmos desvendar. Deus dá-nos uma capacidade psicológica limitada. Nós só conseguimos perceber aquilo que Ele nos permite perceber. E quando Ele me disse isto, Deus já sabe qual é que é a comida que tu vais escolher, mas Ele dá-te o sentido de livre-arbítrio, que é para tu escolheres aquilo que tu queres. Isto é algo que vai-te deixar a pensar durante horas, meses, anos, e é literalmente uma conclusão. É uma analogia que tem N conclusões. Houve um livro que eu li que chama-se Reality Transurfing, ou Transurfing Reality, era um escritor russo, Vadim Zeland, e tinha lá uma frase que dizia o seguinte, que era: Deus, ele é o realizador e o ator do filme da nossa vida. Ou seja, ele já sabe as coisas que vão acontecer, e ele ao mesmo tempo também é um telespectador e ator e realizador e tudo ao mesmo tempo. E
este assunto do livre-arbítrio também é uma coisa relativa. Ou seja, existe um princípio que é o princípio da relatividade, em que hoje em dia quase tudo é relativo. Até a beleza é relativa, depende dos olhos de quem está a olhar. Existem coisas que não são, mas eu acho que quase tudo na vida é relativo. E o próprio livre-arbítrio eu também acredito que seja um bocadinho relativo, que é nós temos opção de escolha até um certo ponto. Exatamente. Nós, Sabes que eu no outro dia eu vi um vídeo e era muito interessante, era um podcast, eu disse também isto num vídeo que eu gravei há pouco tempo ao meu canal, que foi o vídeo de um podcast, e ele disse lá, vamos supor, tens uma filha, tu vais levar a tua filha a uma loja de brinquedos sabendo que tu não tens dinheiro para lhe comprar nenhum brinquedo? Não, não vais fazer isso. Então, porquê que Deus te mostra certas coisas, te permite visualizar certas realidades se tu não as podes alcançar? Portanto, claramente tu podes alcançar, porque Deus, sendo o nosso Pai, Ele só nos mostra coisas que sabe que nós conseguimos lá chegar. Sim. E é aquela coisa, essa versão, se nós visualizamos, é porque essa versão nossa já existe no futuro. Nós só temos de trabalhar massivamente e chegar lá, agarrar e puxar para nós. Sim, a minha opinião relativamente é o seguinte, que é os nossos desejos internos e os nossos sonhos, é uma ótima analogia essa que fizeste, é como se fosse um sonho, é como se fosse uma criança numa loja de brinquedos, e Deus não nos deixaria ter esse sonho se nós não tivéssemos a capacidade de conquistar aquilo. Agora, uma das coisas também que eu comecei a perceber foi o objetivo da nossa vida é progresso pessoal e espiritual. Tudo o que seja material é como se fosse tipo um pretexto para o homem evoluir. Porque o homem, quando começa a caminhada, ele está tão cego que, se não for por um bem material, ele não se vai mover. Mas ao longo da jornada, ele vai desenvolvendo capacidades físicas, emocionais e espirituais, que é isso que Deus quer de ti. Porque, basicamente, nós somos um corpo com uma alma e com um espírito. E o que acontece? O nosso corpo acaba por ter uma limitação muito maior do que a alma, sobretudo a nível de tempo. E o que acontece? A nível daquilo que é a jornada da nossa alma, eu acredito que os nossos objetivos são como se fosse uma jornada de evolução espiritual que nós decidimos atravessá-la com um olho no prémio, é como se fosse dar um osso a um cão, porque os seres humanos hoje em dia estão muito desligados da parte espiritual, e nós estamos muito hoje em dia ligados àquilo que são os bens materiais, e que eu não critico, e hoje também sou humano e também gosto de comer bem, gosto de vestir bem, gosto de ter um bom carro, gosto de ter uma boa casa. Contudo, isso não é aquilo que Deus quer de ti. Ou seja, Deus, tal e qual como pai, permite-te ter isso porque sabe que tu gostas, mas não é isso que Ele quer de nós. Eu acredito que essas coisas muitas vezes exigem um certo tipo de desenvolvimento nosso. Eu acho que é esse desenvolvimento que Ele procura em nós. Essa é a forma como eu tenho de ver essa relação. Que, assim, eu acredito que Deus programou-nos para várias coisas. E uma delas é a seguinte: se tu entrares na vida e agires dentro dela, indo contra os princípios e os ensinamentos de Deus, tu nunca vais ser profundamente e realmente feliz contigo próprio, dentro da tua própria alma, dentro do teu próprio coração. Nunca vais ser. Porque se tu reparares, e pondo fora da mesa crença ou não em Deus, se tu não seguires os valores e princípios de Deus, nunca vais ser feliz contigo próprio. Vais ter sempre um vazio dentro de ti. E é daí que vem a fraqueza, e é daí que depois também vêm outras coisas como vícios, etc. E no outro dia pus um tweet que foi o seguinte: um vício é apenas uma tentativa subtil de tu tentares preencher um vazio que só Deus pode preencher. É verdade. Portanto, isso é verdade. Se nós formos sempre contra os princípios e ensinamentos de Deus, nós nunca vamos ser felizes, profundamente. E realmente. uma das coisas que eu já agora também posso também aqui falar por experiência própria é
totalmente verdade, eu concordo com isso. Eu acho que hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são completamente viciadas em vapes, em cigarros, em álcool, em saídas à noite, em pornografia, em Certo. escravos sexuais de mulheres. As pessoas são completamente. Porquê? Porque elas estão a tentar preencher um vazio que elas próprias não conseguem entender de que forma é que vão fazê-lo. Mas isso também é empurrado isso também é empurrado pelo próprio sistema. É, sem dúvida. Ah, e depois existe aqui também um jogo um bocadinho distinto, que é o jogo das religiões, onde muitas das pessoas vão procurar Deus nas religiões e acabam a afastar-se ainda mais. Isto não é nenhuma crítica às religiões, mas vocês, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que já frequentei a igreja, já frequentei a igreja católica, já frequentei a igreja evangélica. Eu, ainda há bocado eu disse, é como a comida, eu vou aos restaurantes, eu provo e depois eu digo se gosto ou se não gosto. Eu não gosto de fazer juízos de valor sobre algo que eu não conheço. Eu vou às religiões, ainda agora estive na Tailândia e tentei introduzir-me ao máximo na religião budista e absorver, porque eu vejo Deus de uma forma diferente. Para mim, Deus é o todo. Então eu gosto de ver a perspectiva que cada humano tem do próprio Deus. Então, para mim, Deus, as religiões, é a história de Deus contada por seres humanos diferentes. É a mesma coisa que, imagina, eu e tu vemos um acidente e depois alguém te pergunta como é que foi o acidente e tu vais contar a tua versão, eu vou contar a minha, que vai ser um Coisa bocadinho diferente. Até eu acho que as religiões hoje em dia são um bocadinho isso, é do género, com interesses financeiros à mistura e poder que ainda vai distorcer mais a história. Então, eu hoje em dia sou uma pessoa que estou mais afastado das religiões, mas posso falar por experiência própria porque efetivamente, eu introduzo-me dentro delas. Ou seja, eu não vou fazer uma crítica, e neste caso nem sequer é uma crítica, é um juízo de valor, é uma opinião pessoal, fruto de uma experiência. E então, muitas das vezes, nós encontramos dentro da própria igreja, seja católica, seja evangélica, whatever, pessoas mais corruptas a nível de vícios do que muitas das vezes até fora da igreja. Isto para dizer o seguinte, que de todos os livros que eu já li, que eu sou uma pessoa que realmente eu faço essa busca interna, e essa busca interna eu faço-a porque eu comecei a sentir uma paz e um preenchimento interno que mais nada me poderia dar. E então, como obviamente também já fui uma pessoa que também já saí à noite, também já bebi álcool, também já fumei, e hoje em dia, na altura não entendia porque é que eu tinha essa necessidade. E hoje em dia eu comecei a fazer esse caminho interno e eu comecei a perceber que o caminho para Deus não se faz através de nenhum livro, não se faz através de nenhuma religião, é um caminho totalmente interno, que vai sempre cada vez mais para dentro. Tu não vais buscar Deus a uma igreja, tu não vais buscar Deus a um livro, tu vais buscar Deus dentro de ti próprio, a meditar, a orar, a tomar conta da tua saúde, de protegeres o teu templo, porque nós somos um corpo dentro de uma alma com um corpo. Claro. E se nós tivermos o nosso templo que não estiver bem fisicamente, se nós não comermos bem, nós vamos ter todos esses acessos completamente corrompidos e vamos tirar-nos a nossa capacidade de intuição, a nossa conexão e a forma como ele comunica connosco. Porque eu acho que Deus, todos nós somos filhos de Deus, mas da mesma forma como um pai pode ter vários filhos e gosta de todos o mesmo, mas não significa que um filho não possa ser mais próximo do pai. Ou seja, imagina, todos nós somos filhos de Deus, mas imagina um pai que tenha 4 filhos. Há sempre um filho que parece que é mais próximo do pai. Mas não quer dizer que o pai goste mais dele, mas se calhar ele solicitou mais o pai. Se calhar ele foi mais à procura de passar mais tempo com o pai. Então eu hoje em dia eu vejo as coisas um bocado dessa forma, que é do género. Eu não acho que Deus goste mais de mim do que gosta de ti, acho que gosta igualzinho dos dois. Mas acho que de certa forma, se nós
tivermos o livre-arbítrio e a decisão interna de o procurar mais vezes, efetivamente ele pode se revelar a nós de uma forma diferente. Não sei se tens essa opinião. Sim, só que eu agora ia-te dizer uma coisa em relação a essa parte da religião. O meu pai, foi isto que o meu pai me disse-me o seguinte: foi a religião que matou Jesus Cristo na cruz. Foi a religião que crucificou Jesus Cristo. Achas? Eu disse, foi. Porque tu seres cristão, podes ser cristão e não ires à igreja. Tu podes ser um cristão mais fiel aos valores de Deus do que se calhar muita gente está nas igrejas. Porque Jesus Cristo nunca defendeu as igrejas. Sim, nunca defendeu. Até porque... As igrejas não, as religiões. Porque Sim. igreja e religião, sobretudo, hoje em dia as pessoas confundem um bocadinho, mas o significado da igreja em si não é um espaço físico como... Mas pronto, vou deixar isso para outra altura, explica. Certo, pronto. E foi a religião que crucificou Jesus Cristo na cruz. Porque tens muitas pessoas fora da igreja que são mais fiéis aos valores de Deus e aos valores de Cristo do que propriamente muitas pessoas que estão dentro delas. Porque ser cristão é um estilo de vida. Tu podes orar no teu quarto, e tu construís o teu próprio templo, como estavas a dizer, tu podes construir o teu templo, seres uma pessoa disciplinada, seres uma pessoa consistente, dás o teu melhor, trabalhas em ti e tu podes ser mais próximo de Deus do que muitas pessoas estão dentro da igreja. Então, a vida é muito sobre isto. É tu conseguires desenvolveres este sentimento dentro de ti, de tu perceberes que ser cristão é um estilo de vida, porque cada vez que tu segues os valores de Deus, vais ser um ser individual muito mais feliz, profundamente muito mais preenchido. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acredito que esse caminho é totalmente interno e é um caminho, na realidade, para mim, quem está mais próximo de Deus é quem é mais autêntico. Porque eu acho que a frequência mais elevada de todas é a frequência da verdade. E a frequência da verdade é a frequência da autenticidade. E a autenticidade está automaticamente também ligada à vulnerabilidade. Ou seja, basicamente, imagina, eu agora estou aqui a falar destes temas, tu estás aqui a falar destes temas, nós estamos a expor as nossas vulnerabilidades. São os temas que vamos estar expostos à crítica. Mas não importa, é a nossa opinião. É quem nós somos. Então eu acredito muito que hoje em dia as pessoas que estão mais cheias de Deus são as pessoas mais verdadeiras. Não são aquelas que estão na igreja, ou não são aquelas que estão ali ou acolá. São pessoas que são autênticas e que vivem em verdade. E em verdade é com a sua verdade, ou seja, que não vivem com capas, que dão a sua opinião independentemente da crítica, não importa. Ou seja, não importa a crítica dos outros, importa é a opinião que eu tenho de mim mesmo e se eu estou a viver em verdade. Eu acho que isso é uma das características daquilo que eu próprio não só tento ser, mas que vejo nas outras pessoas, se elas têm essa conexão, que pode ser mais consciente ou pode ser até inconsciente, de o fazerem. E um dos assuntos que eu também queria pegar aqui contigo, que eu sei também que temos assim uma opinião, eu acho que idêntica nesse aspecto, que é uma opinião talvez um pouco controversa, mas eu acho que vou tocar neste assunto porque a sociedade precisa. Eu acho que a sociedade hoje em dia está doente, há muitos divórcios, as pessoas não são fiéis. Existe um problema dentro da casa das pessoas, dentro das famílias. Eu acho que os homens não estão a ser bons maridos, não estão a liderar bem as famílias. Acho que isso cria problemas graves a nível geracional, porque um homem quando cresce sem pai vai ser afetado, mas muito mais do que isso, uma mulher sem pai vai ser muito mais afetada. Vai querer fazer tatuagens, e depois vai querer chamar a atenção e vai-se querer começar se calhar a ir para a noite e levar um decote e que vai começar a perceber que quando se despe os homens olham e vai como se fosse a atenção masculina ir colmatando
o amor que ela não teve de um pai, mas ela nunca pensou sobre isto. Sim, e o mesmo acontece quando tu és rapaz e não tens uma mãe em casa. E mesmo não tens... Mas imagina, eu acho que nas mulheres faz um efeito pior. Porquê? Porque imagina, nós homens, nós tipo somos guerreiros. Nós tipo estamos feitos para levar porrada. Nós temos músculos. E nós somos mais racionais. E nós tipo somos feitos para levar porrada. O homem, eu até uma vez ouvi dizer isso, que é, tu não motivas um homem a dar-lhe palmadinhas nas costas. Yeah. Tu motivas um homem a criticá-lo. Nós, enquanto homens, nós estamos feitos para ir para a guerra, para caçar, para sofrer e para aprender. É completamente diferente. A mulher é um ser Emocional. frágil. É emocional. É um ser emocional. Que na realidade precisa de ser protegido. De facto. E essa é a função do homem, é proteger a mulher, as crianças idosas e que eles são mais vulneráveis socialmente. E uma das coisas que eu mais me dói nesta sociedade é ver mulheres totalmente tipo proud, orgulhosas, de chegarem aos 30 anos, solteiras, sem filhas e sem dinheiro. E outras com 20 que não são nada disso, mas que ambicionam ser. E para mim isso é a maior destruição de família e de uma sociedade próspera e saudável. Mas sabes E que aquilo que se encontra mais hoje em dia são mulheres a defenderem a igualdade de direitos. Como é que querem que haja igualdade de direitos de dois seres que são biologicamente diferentes e fisicamente diferentes? Como é que tu queres tratar dois seres vivos completamente diferentes de forma igual? E eu, por exemplo, agora vou falar sobre isto. Eu já sei que 90% das pessoas não vai concordar porque as pessoas nem sequer conseguem entender isto. E eu acho isso gravíssimo. Qual é que é a tua opinião acerca disso? Eu estava há bocado a falar sobre as opiniões das pessoas, só para terminar esta parte, que é, eu costumo sempre dizer, cada vez que uma pessoa te dá uma opinião, ouve a opinião da pessoa, absorve e depois olha para a pessoa, vê como é que a pessoa é e percebe, eu quero me tornar nesta pessoa porque o pensamento dessa pessoa fez a pessoa que ela é. Então, cada vez que ouves uma opinião, tens de perceber se essa opinião, essa é a opinião que tu queres ter, porque essa opinião vai-te fazer uma pessoa igual àquela que acabou de te a dar. E é muito sobre isso. Agora, em relação ao assunto que tu estavas a dizer, o mundo ocidental é todo assim. Essas foram as ideias, essas foram as ideologias, os ideais, aquilo que foi empurrado para o mundo ocidental. Porque tu pega numa mulher branca europeia, pega numa asiática e pega numa mulher negra africana. Pega nas três, e até mesmo numa russa. Nas quatro mulheres, pergunta-lhes. Elas estão no auge dos 20. Pergunta à mulher africana, à europeia, à asiática e à russa. Completamente diferente. Pergunta, qual é que é a tua ambição de vida? O que é que queres fazer da tua vida? A mulher africana vai-te responder, quer ter filhos, quer constituir família. A mulher russa vai-te dizer, quer ter filhos, construir família. A mulher asiática vai-te dizer, quer ter filhos e construir família. A mulher europeia vai-te dizer, quer ter uma carreira ir aos 30 e depois quer sair à noite, não sei o quê, blá, blá, blá. E depois quer ter filhos, quer primeiro construir uma carreira e depois quer ter filhos aos 30. O que é que acontece quando tens um filho aos 30? Não tens mais nenhum. Ou nem quer ter filhos. Exato, porque isto que o feminismo fez isto nas mulheres. O feminismo fez passar esta ideia às mulheres de que a maternidade é um peso que as mulheres quiseram-se, ou melhor, as mulheres não. Esta ideologia foi empurrada pelos homens fracos psicologicamente, porque as mulheres não decidiram nada no mundo. Há uma coisa muito engraçada que é, por exemplo, efetivamente hoje em dia existem mais homens que têm esta opinião, apesar de ser uma minoria, mas o mais engraçado de tudo é que, imagina, uma mulher agora que ouça isto vai começar logo a não gostar de ti, a chamar-te machista e a achar que nós não gostamos delas. Mas os homens que têm esta opinião são aqueles que mais valorizam as mulheres. De facto, são aqueles que providenciam, aqueles que protegem, aqueles que querem constituir família, que não querem que elas tenham problemas. O que é que os outros homens que não têm esta opinião fazem? Que valorizam a igualdade de direitos e que valorizam as mulheres independentes? Andam a usá-las e a traí-las e a tratá-las como mulheres descartáveis. Claro. Porque, na realidade, um homem, quando é machista, eu agora vou dizer machista porque é o termo que as pessoas usam, porque eu não tenho nada contra homens machistas. Aliás, eu acho que os homens devem mesmo ser machistas. Mas a realidade é que são esses os homens que gostam mais das mulheres. São esses os homens que
as protegem mais, são esses homens que são mais fiéis e são esses homens que estão preocupados em liderar a família. Porque o que é que é o conceito de fascismo? O quê? Machismo. O que é o machismo? O machismo é tu achares que enquanto homem és um ser superior a ela. O que não acontece quando tu dizes, eu como homem quero providenciar, quero proteger, ou seja, é tu pôres a mulher num patamar, digamos que mais superior ao teu, onde tu tens de protegê-la. Porque mas imagina, o homem é efetivamente superior à mulher. Mas tu, exato, mas em certos patamares. Mas isto tem que ser explicado. Ou seja, para mim, o homem é como se fosse o sol e a mulher é como se fosse a lua. E a lua anda à volta do sol. Mas a estrutura base é o homem. Tanto, imagina, na própria Bíblia, Deus faz primeiro o homem e só depois, ou seja, é que coloca a mulher. E Deus, quando coloca o primeiro homem, o que é que lhe manda? Manda-lhe trabalhar. Manda-lhe cavar, tratar da agricultura. E depois, quando ele cria a mulher, é como se fosse para duas coisas. Para nutrir o homem, mais como auxiliar, para nutri-lo. Sim. E o homem, por sua vez, também tem que proteger e providenciar para ela. Então eu acho que existe efetivamente esta complementariedade e esta diferença. Sim. Que a maior parte das pessoas não conseguem entender. Porque tu não consegues igualar dois seres que biologicamente são diferentes. Porque a mulher foi feita para umas coisas, o homem foi feito para outras. Porque eu outro dia vi um podcast, um homem estive a falar sobre isto, que foi: hoje em dia as mulheres são obrigadas a fazer tudo aquilo que tinham de fazer antigamente e trabalhar. Ainda mais. Ainda mais. Portanto, elas têm de estar bonitas, têm de ter filhos, têm de cuidar dos filhos, ainda têm de trabalhar. Portanto, o verdadeiro machismo é tu inferiorizares as mulheres ao ponto onde tu dizes tens de trabalhar, tens de ter filhos, tens de estar bonita, tens de vestir assim, vestir assado, blá blá blá. Isto é o verdadeiro machismo. O machismo não é eu dizer que eu tenho que providenciar à minha mulher, que ela pode descansar, pode ir às compras, pode fazer o que ela quiser. Eu providencio, eu protejo-a. Isso é uma bela enquanto homem. Mas é impressionante a forma como o Matrix funciona. Porque imagina, há bocado tu estavas aqui a falar numa situação que é a opinião relativamente à família e à carreira muda de continente para continente. Efetivamente, houve aqui, há muitos anos atrás, foi impingido uma idealização social e familiar completamente diferente na Europa, para mim com um único objetivo: financeiros e poder. É taxar. O objetivo é que, se nós tivermos a população toda a trabalhar, ganha-se muito mais dinheiro em impostos. Claro. Se tivermos só os homens a trabalhar, são metade das pessoas a descontar. Ou seja, é um tombo de 50% todos os meses. E é diferente. É outra coisa também que é importante realçar, que é: as mulheres foram feitas para trabalhar, ou melhor, as mulheres foram postas a trabalhar não só para taxar mais, mas porquê? Quando tu tens um filho, se a mulher não está em casa e não tem tempo para ir passear com o filho, para brincar com o filho, e estar em casa para lhe passar os valores, os familiares... O filho vai ficar um marginal. Não, o filho vai para a escola, que é onde hoje em dia as crianças passam mais tempo. E há muitos problemas que hoje em dia se criam, que tu vês miúdos que são completos problemas, completos marginais. É uma bola de neve. E os pais são pais extremamente em condições. E isto só justifica e só... exemplifica o quê? O sentido de que as mulheres são postas a trabalhar para os filhos estarem mais tempo fora de casa, que é para o Estado e o sistema e o governo educarem-nos, exatamente. É pois por isso que tens esta cena toda de ideologias a serem postas à fartazana dentro das escolas, a serem infiltradas lá. Imagina, uma das coisas que eu desde cedo percebi foi: existe uma guerra sempre espiritual entre o bem e o mal, e que vai sempre haver. Porquê? Porque o todo está lá, o bem e o mal, é a dualidade, sempre está lá sempre o bem e o mal, e está sempre as duas a tentar fazer o mais força possível. E eu vejo que o mal, ou o diabo, ou o Satanás, ou aquilo que as pessoas queiram chamar, a forma que ele tem de destruir o mundo é atacar as famílias. Se tu atacas as famílias, tu destróis o mundo, porque claro, se tu atacas as famílias, tu tens uma sociedade completamente deseducada, desprovida de valores, que são seres muito fáceis de domar. E então eu sinto que todas estas coisas são feitas para destruir as famílias. E o feminismo é uma das coisas que foi inventado. E uma das coisas que me chateia é que, por exemplo, hoje em dia,
tu ver mulheres incríveis, incrivelmente, tipo, bonitas, inteligentes, a defenderem o feminismo à força toda, e depois chegam aos 30 anos, já tiveram com mais de 20, 30, 40, 50, 100 parceiros sexuais, perderam toda a sua pureza, perderam toda a sua feminilidade por causa de uma carreira que elas não precisariam de ter. E não me interpretem mal quando eu digo isto, porque imagina, não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, mas que não seja uma prioridade. A prioridade tem que ser o quê? Educar a família e criar a família, porque se uma pessoa passa tempo a trabalhar e os filhos, porquê que hoje em dia as pessoas se portam tão mal? Eu cada vez que olho para uma mulher tatuada, cada vez que vejo uma pessoa a ser mal educada, eu só penso sempre na mesma coisa. Não tem um pai e uma mãe em casa a passar tempo com ele. Eu penso sempre na mesma coisa. É tudo. Querem chamar a atenção. Uns chamam a atenção a despir-se e a ter sexo com toda a gente. Outros querem chamar a atenção a fazerem tatuagens. Outros querem chamar a atenção, se calhar, a fazer assaltos e a perturbarem. Mas para mim são tudo formas que as crianças arranjaram, que depois se tornam adolescentes, de colmatar a falta de atenção que não tiveram de um pai, de uma mãe ou dos dois. Para mim vai sempre dar a esse ponto, sempre. Porque eu acho que, imagina, sobretudo nas mulheres, eu acho que é completamente impossível, tipo, uma mulher que tenha um pai e uma mãe presente, que lhes deem amor e valores, que ela tenha necessidade de ter vários parceiros tipo sexuais, e que tenha necessidade de andar tipo, a sair à noite. Não vai ter, ela simplesmente não vai ter essa vontade. Pode ir uma vez, tipo, se a amiga fizer anos, ou pode ter, se calhar, tipo, uma paixão no secundário, mas não vai ser uma mulher que vai ter a necessidade de andar a sair à noite e de andar a oferecer o seu bem mais precioso a vários homens. Isso é tudo coisas, para mim, que são feitas para colmatar uma ausência paternal ou maternal. Não tens essa opinião? Sabes que essa questão de... E depois, sabes que uma vez eu perguntei-me porque é que estes valores de feminismo, não sei o quê, foram valores entre aspas. Porque é que tudo isto foi empurrado para... Porque quem é que criou isto tudo? Quem? Em primeiro lugar, as mulheres foram manifestar-se, não sei o que mais, mas quem realmente deu passou essas ideologias que permitiu que as mulheres fizessem isso, isto e aquilo outro, foram homens. Os homens permitiram e foram eles que quiseram que isto acontecesse. Porque, em primeiro lugar, não consegues, lá está, como estavas a dizer, não consegues igualar dois seres biologicamente diferentes. E fizeram as mulheres acreditarem que a libertinagem é uma conquista, o que não é, porque quiseram igualar as mulheres tanto aos homens que conseguiram igualá-las nas piores coisas. Na promiscuidade, em vários parceiros sexuais, porque há muita gente que diz, não sei o quê, mas os homens também têm vários parceiros sexuais, não sei o que mais. Algo que as pessoas não percebem. Um homem, quando tem uma relação sexual com uma mulher, essencialmente ele pensa o quê? Com a cabeça de baixo. A mulher, quando tem uma relação sexual, pensa com o coração. Por isso é que uma mulher, quando tem vários parceiros sexuais, tem uma destruição da pega emocional totalmente gigante. E é por isso que, quanto mais parceiros sexuais uma mulher tem, menor é a probabilidade de ela ter um casamento bem sucedido e de conseguir realmente amar um homem em condições. Eu concordo com isso. Aliás, eu esta semana estava a fazer um exercício interno sobre valor e eu cheguei à conclusão que, imagina, o valor de um homem e o valor de uma mulher são inversamente proporcionais. O que é que eu acho? Imagina, eu acho que o valor de um homem, quanto mais velho ele é, melhor. Porque imagina, um homem, quando tem 30 anos, é muito mais forte do que quando tem 20. Porque ele já ganhou mais dinheiro, já falhou mais na vida, já teve com mais parceiras sexuais, já conhece melhor a mulher, se calhar já errou com outras aquilo que não vai errar com a certa, já falhou vários negócios, já tem muito feedback para quando tiver se calhar 30 ou quando tiver 40, já tiver uma sabedoria completamente diferente a administrar as coisas que tem. Ou seja, a forma como um homem vai gerir uma casa, uma família, um negócio e uma mulher com 30 ou com 40 anos é completamente diferente do que quando vai gerir com 20. Então o que acontece? Potencialmente,
Obviamente que isto é potencialmente, porque há homens que não se desenvolvem. Estamos a falar aqui numa situação hipotética e potencial. Se o homem tirar valor do seu potencial, o valor do homem aumenta. Mesmo a nível físico, o homem não perde atributos físicos com 30 e com 40 anos. A mulher perde. Então o que acontece? Mesmo a nível físico, existem hoje homens com 40 e com 50 anos conseguem ter corpos brutais, ou seja, o valor do homem, efetivamente, seja a nível de sabedoria, seja a nível financeiro, como parceiro, se ele estiver a desenvolver-se, ele está sempre a aumentar. Porque é mais feedback, é mais sabedoria, é mais experiência. Uma mulher não. O valor da mulher começa a cair logo. É ao contrário. Imagina, se ela começa a ter mais um parceiro e mais outro parceiro, mais uma dor emocional, mais uma angústia, mais uma relação falhada, mais parceiros, aquilo que começa a diminuir. Então imagina, um homem, quando, por exemplo, tem 30, 35 anos, ou já está numa fase em que ele já conseguiu administrar as suas finanças, já está numa fase em que a sua carreira está completamente estável, é um gajo que cuida do seu corpo, mas que abdicou disso tudo, abdicou se calhar de relações, ainda está solteiro e está à procura. Essa pessoa tem a capacidade de escolher a mulher que quiser. Um homem com 30 anos ou com 40 anos, mesmo com 40 anos, se estiver rico e em forma, consegue escolher a mulher que quiser. E não vai querer uma mulher com 30 anos que já tenha sido rodada por imensos homens. Então isto aqui até é um conselho até mesmo para as mulheres, que é para se guardarem. Porquê? Porque um homem que seja realmente um bom líder não quer dizer que não possa haver uma conexão entre pessoas realmente mais velhas, mas tendencialmente um homem mais maduro vai procurar uma mulher mais jovem e vai querer isso. Não vai querer uma mulher que já tenha tido 3, 4, 10, 20, 30, porque não vai. E as pessoas não conseguem. Porque ele vai conseguir escolher, ele vai poder ter as que quiser. Claro, tens também aquela analogia que é: o homem nasce na parte de baixo da montanha e a mulher nasce no topo da montanha. O homem constrói o seu valor e a mulher diminui o seu valor. E porquê que isto é importante? É inversamente proporcional. Inversamente proporcional. E porquê? Porque se tu reparares, se tu nasceres como rapariga, se tu nasceres como menina, tens aquela cena de cuidado, é menina, te trata bem, cuida, não sei o quê. Tu nasces como rapaz, o que acontece? Pá, não faz mal, bate com a cabeça, pá, o puto tem de se levantar e tem de se fazer à vida. É assim. E não há problema nenhum em realidade de ser assim. Eu tenho duas opções. Ou posso enfrentar a realidade e dizer, ok, enquanto homem a minha função é esta, enquanto homem a vida é difícil, e enquanto mulher a vida não é assim. Eu posso chorar na almofada ou enfrentar essa realidade. Eu enfrento essa realidade e assumo porque é verdade. Yeah. E essa parte, muitas mulheres não percebem isto do problema de terem tantos parceiros sexuais, porque um homem, na mulher, procura uma mulher com valores e que também que seja minimamente bonita. Porquê? Porque o homem vai procurar uma mulher status social. Porquê? Porque um homem, se andar na rua, não tem tanta visibilidade do que se quando anda com uma mulher bonita ao lado. Porquê? Porque tu és homem, tu andas com uma mulher bonita ao lado. O que é que acontece? As pessoas vão olhar mais para ti, portanto tu vais ter um estatuto social mais superior. E as pessoas vão pensar, ok, o que é que este gajo deve ter alguma coisa boa? Ou é rico, ou é muito inteligente, ou é muito bom homem, ele tem alguma coisa. As pessoas olham para ti com olhos diferentes. Agora vamos supor, andas com uma mulher que é rodada, entras num restaurante, ela está ao teu lado, ei, olha aquela ali, fogo, anda porca, não sei o que, anda com este, com aquele. Qual é que é a imagem que as pessoas vão ter de ti? Porque a mulher tem um poder de influenciar a imagem do homem, como o homem não tem a capacidade de influenciar a imagem da mulher. Tens uma passagem também na Bíblia que é para teres atenção a certo tipo de mulheres, porque mulheres dessas destruíram impérios. Impérios demoraram anos, décadas a ser construídos. Uma mulher destruiu um império inteiro. A mulher tem esta capacidade, o homem não tem. Quantos exércitos tentaram derrubar impérios que uma mulher sozinha conseguiu fazê-lo? A mulher tem um poder que a maior parte das mulheres hoje em dia não consegue perceber isto. Tens homens que passam de ganhar milhões para ganharem bilhões por causa de uma mulher. A mulher tem uma capacidade, um poder que basta dar ajuda emocional ao homem e já vai ser a maior ajuda que ele pode ter. É a maior motivação. E as mulheres não conseguem perceber isto, que elas, só o facto de elas serem mulheres, já lhes dá todo o poder que os homens vão querer delas. Sabes o que é que eu acho? Neste último livro que eu estou a terminar de ler agora, que se chama A Autobiografia de um Yogi, e eu li esse livro porque é o livro preferido de Steve Jobs, e o Steve Jobs para mim
é uma das pessoas que eu mais sigo, que eu mais aprecio a sua carreira pela sua criatividade e genialidade. Então eu procuro sempre. Hoje em dia, sei lá, naquela altura não havia YouTube, existe pouca coisa gravada dele. Infelizmente, nós hoje não conseguimos ver tanto conteúdo. Então, eu, como soube que esse era o livro preferido dele, eu quis ver esse conteúdo. Mas é um livro muito virado para a espiritualidade, em que basicamente me explicou um bocadinho melhor a situação do livro e da passagem bíblica do Adão e Eva, em que pronto, explicou que isso é uma metáfora, é uma representação figurativa de uma mensagem, ou seja, que efetivamente essas personagens não existiram, foram criadas para se contar uma história e aprender-se uma lição. E a lição é o seguinte, que as mulheres, sobretudo o desejo sexual que o homem tem pela mulher, é o grande desafio do homem em toda a sua vida. E se um homem conseguir dominar isso, consegue dominar tudo. E não é à toa que Deus disse para Eva para não comer a maçã. E entretanto foi lá a serpente e foi convencer a Eva para comer a maçã. E a Eva comeu a maçã. E serpente e sexo começam por S. Então, basicamente, o que é que o livro explica? Em que existe uma analogia entre a maçã, a serpente, as mulheres e o sexo naquilo que é o desenvolvimento e a ascensão do homem e da humanidade. Existe uma ligação entre tudo. Porquê? Tal e qual como tu disseste, já impérios foram destruídos por causa de mulheres. Porquê? Porque a força mais forte de todas que existe é o instinto sexual. Passa ainda a fome e a dor. O instinto sexual predador do homem e da mulher tem mais força, tanto que nós conseguimos gerar a vida. E isso tem tanta força que, se não for canalizado da melhor forma e se não for dominado, é altamente destrutivo. Então o que é que acontece? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que nem o homem nem a mulher têm consciência disso. Então eles estão no seu ponto de evolução mais básico porque não conseguem ter a consciência do desastre que é para a evolução da humanidade, de uma pessoa e de uma família, não haver um domínio próprio naquilo que são os nossos instintos sexuais. E hoje em dia... O próprio Deus diz isso. Deus diz que nós temos de saber controlar os nossos próprios desejos sexuais. O próprio Deus diz. E tu fizeste um vídeo também sobre a parte da abstinência, transmutação sexual. Fizeste um vídeo sobre isso, que é muito interessante. E é, lá como tu dizes, é o superpoder e é o segredo do universo. Porque a mim, vou dizer uma coisa, a mim uma das coisas que me dá mais motivação, me dá mais poder dentro de mim é quando faz knock-knock, aquele sentimento de fraqueza dentro de mim, do género, pá, não faças isso, vai descansar um bocado, não sei o quê. Eu penso assim, o que é que a maioria das pessoas no meu lugar fazia? Ia descansar, seguia esse sentimento. Então, eu como não quero ser uma pessoa normal, eu como não quero ser um gajo comum, eu quero ser diferente, eu quero ser excepcional. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente o oposto. Então, quando bate à porta o desejo sexual de a maior parte dos homens vai à pornografia, à masturbação e etc. Se tu te seguires por esta parte de eu quero ser excepcional e pensares eu não vou fazer isso porque a maior parte das pessoas faria, é assim que a maior parte das pessoas se tornam seres únicos e excepcionais. É verdade. Isso é um assunto que eu diria 99% das pessoas não está preparada para ouvir e não tem se calhar pode não ter abertura e pode se calhar nem nunca ter sido introduzido a este tema. Mas pronto, já que tocaste nesse assunto, a relação que o homem tem com o sexo é completamente diferente da mulher. Por exemplo, nós temos o sêmen, o esperma, que se liberta, a mulher não tem. Então, a própria forma que o homem tem de lidar com a situação é completamente diferente. E o que é que acontece?
A energia mais poderosa do mundo é a energia sexual, que é a única que tem a capacidade de gerar vida. E os grandes génios desta sociedade todos sabiam isso. E quase todos os feitos que hoje em dia existem no mundo foram feitos por pessoas que sabiam dessa informação e que a praticaram. E quando se fala em abstenção sexual não é a forma certa, é mais transmutação. Porque imagina, Claro. nenhum homem pode estar a vida toda sem ter sexo e mesmo acabando com a masturbação, que é um primeiro passo. Um segundo passo, um primeiro passo é acabar com a pornografia, um segundo passo é acabar com a masturbação, mas depois ainda assim conseguir-se abster. O que é que acontece? Existe um processo. Normalmente a maior parte das pessoas está no seu nível de sobrevivência. Quando tu estás num ponto em que tu, e isto não estamos a falar a nível financeiro, nem de carreira, estamos a falar mesmo a nível de desenvolvimento humano, espiritual e de frequência. Quando uma pessoa está num patamar em que tem um estímulo sexual todos os dias, e que esse estímulo não é feito para gerar vida, porque o homem só consegue, só tem esperma por um motivo. É para gerar vida. Deus deu-nos o esperma para nós gerarmos vida e a espécie não acabar. E inventou a mulher para como ser um portal da vida. Nós transformarmos isto tudo numa sociedade completamente pornográfica, porque nós não temos este tipo de consciência nem este tipo de controlo, porque lá está, existe um sentimento muito forte, que é o desejo sexual, que as pessoas, ponto número 1, não entendem e não o dominam. Mas quando nós estamos nesse ponto em que nós, se calhar, temos orgasmos todos os dias, nós estamos no nosso ponto de frequência Mais baixo de todos. O que acontece? Quando nós começamos a fazer uma retenção seminal, existe um processo. E isso é nada mais, nada menos do que uma ferramenta que o homem depois pode usar ou não. Inclusive, não sei se já viste aquele filme do Limitless, o Bradley Cooper, que é o Sem Limites, não, por acaso não vejo filmes. que ele toma uma cápsula e fica extremamente inteligente. O gajo sabe artes marciais, consegue falar várias línguas, escreve um livro bué da rápido, fica bué da inteligente, abre empresas. É tipo como se fosse tipo, utilizasse o cérebro a 100%. A retenção seminal faz isso nos homens. E é um processo de uma semana. Basta-te uma semana para atingir o auge. Não é um processo de uma semana. Não. Se tu fizeres retenção seminal de uma semana, tu após os 7 dias atinges o pico máximo de testosterona dentro do teu próprio sangue. A partir daí tu acumulas stress. E esta parte foi transmitida da maneira errada às pessoas. Se tu fala com qualquer pessoa super bem sucedida, aquilo que as faz mexer é o stress. Convenceram as pessoas que stress é mau, mas stress é bom. Porque é o stress que te faz mexer. Porque nós, enquanto seres humanos, temos mecanismos biológicos e psicológicos, como a ansiedade, como o stress, como sentimentos depressivos e tristeza, que são mecanismos biológicos que são avisos que alguma coisa tem de mudar, que alguma coisa nós temos de fazer. E o stress não é mau. E a partir daí, a partir dos 7 dias, há acumulação de stress. E a maneira como nós gerimos o stress e usamos como combustível para nós nos tornarmos alguém monumentalmente bem-sucedida é a maneira certa. É assim, a retenção seminal é um processo que é bem mais longo do que 7 dias. Ou seja, em 7 dias existe esse pico de testosterona. Mas, basicamente, o que acontece? O sêmen, quando ele não é expelido, ele começa a transformar-se. O que é que começa a acontecer? Começa a haver uma subida. Ele, basicamente, ele não fica no mesmo sítio. O que é que ele começa a fazer? Ele começa a subir pelo nosso corpo, pelos nossos chakras, até à cabeça. O que acontece? Basicamente isto é um processo que demora meses. E as primeiras diferenças são após 30 dias. E depois tem tudo a ver o que é que tu fazes com isso. Porque aquilo é nada mais, nada menos do que uma ferramenta que te vai dar alguns poderes. Por exemplo, o Nikola Tesla, ele não teve uma única mulher. Ele foi um dos maiores cientistas de sempre. Hoje em dia, ele basicamente apareceu morto em Nova Iorque e tiraram toda a documentação dele, mas hoje em dia, para teres uma ideia,
o Tesla foi uma pessoa que, se os ensinamentos dele tivessem ficado e não tivessem sido eliminados na altura, foram eliminados pelos Rockefeller, porque na altura ele conseguiu descobrir uma fórmula que permitia à sociedade viver com luz infinita, eletricidade sem... É a luz via Bluetooth. Sem que as pessoas tivessem que pagar por luz. Conseguiu descobrir formas de as pessoas hoje em dia, por exemplo, conseguirem ser curadas nos hospitais por energia quântica. Conseguiu descobrir fórmulas dos automóveis se moverem sem combustível. Isto tudo aqui através da transmutação da energia sexual. Ou seja, basicamente o que é que ele fazia? Isto era o propósito de vida dele, era a ciência. Sim. E o que é que ele fez? Ele absteve-se sexualmente e transmutou a energia dele em projetos. Então imagina, essa energia, ela tem que ser aplicada, senão ela pode virar agressividade, pode virar stress, pode virar loucura. Ela tem que ser depois aplicada. Então o que é que acontece? Por exemplo, o homem fica com muito mais força, fica com muito mais energia, fica muito mais brilhante a nível de olhos, a nível de pele, fica mais chamativo para as mulheres. Porquê? Porque imagina, o homem fica mais masculino. Basicamente é uma masculinização do homem. Claro. Ou seja, o homem, quando faz uma retenção seminal, basicamente o que é que ele está a fazer? Ele está a ter um nível mais alto que existe de domínio próprio. E para mim o valor e a masculinidade do homem vê-se pelo seu domínio próprio, pelo seu nível de autocontrole. Claro. E eu acho que as mulheres, quanto mais femininas são, mais se sentem atraídas por homens másculos. Eu acho que quanto mais másculo é um homem, tipo, mais forte, mais mau, mais líder, mais a mulher se vai sentir atraída por ele. Eu no outro dia disse isto à minha mãe, que é: nós, enquanto pessoas, nós atraímos para nós as pessoas que nós próprios somos. Nós somos pessoas fracas, sem domínio próprio, nem sei o quê. Nós vamos atrair pessoas péssimas para a nossa vida. Agora, as mulheres, boas mulheres, elas à distância, elas sentem, elas cheiram homens com níveis de testosterona altos. Elas sabem quais é que são os homens que têm aquilo que eles lhes querem, eles conseguem e elas querem. Mas sabes que, imagina, elas sentem à distância. Eu, por exemplo, eu comecei este processo em janeiro. Eu já falei sobre isto num outro vídeo anterior. E isto é uma jornada, nenhum homem consegue dominar isto à primeira. A primeira vez que eu consegui foram 37, 38 dias. Entretanto, sabotei-me, não consegui aguentar e tive que começar de novo outra vez. E neste momento já estou praticamente a finalizar o meu segundo mês, já vou quase com 50 dias. Ao início, eu ainda estou nesta jornada inicial, comecei há menos de 6 meses. Tu acabas por contar até isto se tornar um estilo de vida. Mas eu posso dizer depois experiência própria que é uma coisa que mexe muito. Tipo, imagina, tu sentes-te mais inteligente, sentes-te mais magnético, és muito mais assertivo. Tu imagina, tu deixas de ter a necessidade de agradar aos outros. Foi uma coisa que por exemplo, a mim mexeu muito comigo. Do género, imagina, a minha preocupação é dizer-te a verdade e ser assertivo. Se tu gostas, se não gostares, paciência. Claro. E é uma coisa que também que vai-te dar energia infinita para trabalhar. Por exemplo, eu hoje em dia, para além de andar no ginásio, eu todos os dias faço 150 flexões em casa e tive que me inscrever no ténis, comecei a jogar ténis e agora quero entrar para o Muay Thai, porque é uma energia que não se esgota, tu não te sentes cansado nunca. Aquilo é energia vital, literalmente a energia vital. E existe muitas outras coisas, lá está, eu também neste momento ainda estou a analisar, mas é tudo muito engraçado, pronto, que eu já vi muitos documentários sobre isso e comecei a perceber que, imagina, por exemplo, Bruce Lee, Muhammad Ali, Mike Tyson foram campeões por causa disso, porque o homem, por exemplo, imagina, a nível de força, fica tipo com uma força tipo muito superior aos outros. Isto dá-te mesmo muita força, tipo muito mais do que qualquer tipo de suplemento que possas encontrar. O homem fica com muito mais força, com muito mais resistência. Então, eles já houve vários depoimentos deles em que eles disseram que foi o segredo da sua vitória para quem é atleta. Então, por exemplo, mesmo os próprios treinadores, por exemplo, de luta livre, de Muay Thai e de boxe,
dizem aos seus atletas para, nos períodos antes das competições mais importantes, praticarem essa abstinência, para transmutarem isso para a competição em si. Quando és cientista, por exemplo, isto pode dar para teres outro tipo de ideias, outro tipo de canalização e criatividade. Se calhar quando és empreendedor, são decisões, são ideias, são liderança, comunicação, são outro tipo de coisas, consoante também a pessoa que tu és, consoante aquilo que é o teu propósito, mas basicamente vai potencializar ao máximo as tuas capacidades. Agora, vais tendo sempre obstáculos, Claro. e as mulheres vão, muitas delas vão perceber e vão tentar te atacar. Depois cabe-te a ti gerir isso da melhor forma. Entretanto, já estamos aqui a chegar também ao final do podcast. Gostava também que dar-te aqui a oportunidade de falares um bocadinho daquilo que são os teus negócios e qual é que é a tua visão a nível de como empreendedor. Sei que trabalhas com a internet, sei que trabalhas na área da tecnologia. Porque é que tu começaste nessa área? Qual é que é assim a tua visão? O que é que tu pretendes a nível do mercado e objetivos pessoais? Pronto, só para ir àquele assunto que estavas a falar antes, que é esse processo de abstinência, porque no mundo existem dois tipos de espirais, a espiral positiva e a espiral negativa, porque isso é o início de uma espiral positiva, porque tu tens um problema, tens duas opções, ou tu vais para cima ou tu vais para baixo, inventas desculpas, começas a ficar pior, vais para vídeos, vais para baixo. Tens um problema, vou resolver o problema, perceber como é que eu vou resolver. Ok, resolvo, vou fazer a abstinência, e é para cima. E existem estas duas espirais. E nós na vida temos duas opções. É o caminho para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Nós escolhemos para onde é que eu quero ir. Quero ir para cima ou quero ir para baixo. Portanto, toda a gente sabe qual é que é o correto. Toda a gente sabe para onde é que Mas tem que um ir. é difícil e o outro é fácil. Lá está, mas... Difícil a curto prazo, mas depois torna-se fácil a longo prazo, e o outro é inverso. É fácil a curto prazo e é difícil a longo prazo. É. E lá está, se nós queremos algo, se nós queremos algo valioso, nós temos de procurar algo difícil. Por isso é que quando eu vejo que alguma coisa é fácil demais, eu suspeito. Porque tudo aquilo que vem rápido vai-se embora rápido, e tudo aquilo que é fácil demais tem sempre alguma coisa má por trás. E nós vamos sempre levar uma facada nas costas da pior forma possível. Sabes que foi esse processo de tomada de decisão, que eu também sou assim, que é tudo que é fácil demais eu desconfio, que é difícil eu quero fazer porque eu sei que vai valer a pena. Exatamente. E foi uma das coisas que me fez começar com este processo de transmutação sexual. Eu comecei a pensar, quantos homens é que estão dispostos a fazer isso? Quase nenhum. Então eu vou mesmo fazer. Claro. Porque eu percebi que, imagina, se eu conseguir dominar aquilo que quase nenhum consegue, quão poderoso eu não vou ficar. Vais ser excepcional, vais ser único, e é isso que faz nós altamente valiosos. Então foi uma das coisas que eu me propus a fazer, foi eu perceber a dificuldade que era. E eu acho que uma coisa, quanto mais difícil é, melhor retorno pode ter. Sem dúvida alguma. E essa parte também estavas a referir, isso dá também aquele sentimento de eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, de dizer aquilo que eu penso, e eu estou-me completamente a cagar para o que os outros vão pensar. De facto é isso. Por exemplo, estamos aqui os dois. Eu estou-me completamente a cagar se as pessoas vão gostar, não vão gostar. Eu genuinamente eu não quero saber. E principalmente... Eu acredito que a mensagem chega a quem tem que chegar. Exatamente, porque eu sei que pessoas é que eu quero chegar. Eu sei que pessoas é que eu quero que sejam impactadas com esta mensagem. E eu penso, as opiniões dos outros não te vão pagar as contas. Então porquê é que eu hei de me preocupar com essas opiniões? Genuinamente eu não quero. Eu só quero pessoas ao meu lado que concordem comigo, tenham as mesmas opiniões do que eu. Porque... lá está, se tu não tivesses a mesma opinião que eu, nós não estávamos aqui os dois. Nós nem sequer nos conhecíamos. Exato. Então, o propósito da vida é este. Nós encontrarmos pessoas com as quais nós nos identificamos. Se tu não te identificas, ok. E a mim o que me choca mais é tu não concordares com alguém e tu ficares chateado e tu gastares a tua própria energia e tu transferires a tua frustração para aquela pessoa. Eu quando vejo um vídeo que eu não concordo, eu salto à frente. Eu não perco tempo. Se eu salgo uma pessoa que eu não concordo, eu não gosto, eu não perco tempo a discutir com a pessoa. Eu vou-me embora, eu não perco a minha energia, eu não perco o meu tempo, eu não vou estar ali. O meu bem mais poderoso, o meu tempo é demasiado valioso para eu desperdiçar com coisas dessas. Então eu não vou parar para tentar transmitir às outras pessoas a minha opinião que é contrária à delas. Porque, lá está,
a opinião daquelas pessoas fez aquela pessoa. Então eu não vou estar a desperdiçar o meu bem mais precioso a tentar convencê-las de uma coisa que elas nunca se calhar vão ficar convencidas. 100%. Portanto, por que é que eu hei de perder tempo com isso? E estas pessoas, mas genuinamente, eu só tenho a agradecer as pessoas que comentam nos meus vídeos e essencialmente não concordam comigo, porque é graças a essas pessoas que eu chego mais longe. Porque essas pessoas são vazias, são fúteis e não são felizes com elas próprias. É engraçado, é efetivamente engraçado a quantidade, muitas das vezes, de pessoas que perdem tempo a criticar uma coisa que não gostam, ao invés de simplesmente... Mas acaba por ser bom porque também dão-te mais retenção no teu perfil. Porque essas pessoas, e a mim choca-me isto, são pessoas que já têm mais que idade para ter maturidade, já têm mais que idade para estar preocupadas com coisas que genuinamente valem a pena. Porque estas pessoas não sabem como é que vão pagar as contas ao final do mês, passam o dia a dar scroll, a ver filmes, perdem tempo e energia com N cenas paralelas à realidade própria que têm de enfrentar, que é aquilo que realmente importa, que é pagar as contas, construir a família e serem pessoas monumentalmente bem-sucedidas. It is what it is, find the good, move on. Imagina... Qual é que é a parte boa? Elas dão-te retenção e dão-te visibilidade. E eu chego e não tentes mudar a realidade, eles não vão mudar, move on. Eu foco-me naquilo que eu consigo controlar. Eu não consigo controlar o tempo. Eu não consigo controlar as pessoas virem ou não comentar nos meus vídeos. Eu não consigo controlar isso. Eu consigo controlar a minha forma de pensar e a forma como eu vou reagir e se eu ficar chateado ou não. Porque tu podes escolher não ficar chateado ou ficar chateado. E eu escolho não ficar chateado e nem sequer ler tudo aquilo que me diz energia negativa, porque tudo aquilo que tu focas, amplias. E foi uma frase que eu tirei da tua pessoa. Aquilo que tu focas, amplias. Se tu focares o negativo cresce. E o Nikola Tesla era um gênio. Ele sabia os segredos do universo e foi por isso que até hoje tu praticamente não sabes nada daquilo que ele descobriu. Ele diz-nos que se tu queres saber os segredos do universo, foca-te em olhar para as coisas como uma questão de energia, frequência e vibração. E isto mudou drasticamente a minha vida. Portanto... Agora ainda há a pergunta que tu fizeste. O que é que eu me foco essencialmente agora? O que é que eu tenho neste momento? Em primeiro lugar, eu tenho a maior plataforma de AIs em Portugal neste momento. Eu tenho aquilo que mais ninguém vai encontrar em mais nenhum lado. E se encontrarem é a 1% da qualidade que eu tenho neste momento. A quantidade, leque de centenas de pessoas que nós temos dentro da plataforma neste momento a fazer dinheiro de forma automática é completamente ridícula. Eu tenho um rapaz que ele está a usar o AI há 3 dias. Ele nos últimos 3 dias... Explica um bocadinho melhor essa parte. Ou seja, são tecnologia de investimentos para as pessoas perceberem. São AIs, basicamente. Tu escolhes, ok, perfeito. Eu tenho dinheiro, eu quero multiplicar... Algoritmos. Algoritmos, whatever. Mas eu não gosto de especificar isto. Eu gosto de dizer que são AIs que multiplicam o teu dinheiro. Portanto, vais estar a ganhar dinheiro de forma automática. E qualquer investimento que me queiras citar não chega aos calcanhares disto. Eu estava a dizer, eu tenho um rapaz que... Nos últimos 3 dias, ele está a utilizar o AI há menos de uma semana. Ele nos últimos 3 dias tem metade a spamar de mensagens. Ele ontem, ele no espaço de 2, 3 dias, o gajo fez para aí 300 paus com o AI. Com uma coisa completamente ridícula. Ele fez praticamente 1/3 de um salário mínimo. É ridículo. E isto é fantástico porque, genuinamente, eu ver que as pessoas estão a fazer dinheiro de forma automática e isso proveio do que eu lhes forneci, isso é algo que me dá extremamente confiança e me deixa genuinamente feliz comigo próprio. E então, no que é que... Para as pessoas também perceberem melhor, no que é que basicamente funciona isto? As pessoas a partir do momento que entram e vão ter, além do suporte extremamente rápido, suporte 24/7, vão ter aulas práticas, teóricas, guiões para tudo e mais alguma coisa. Também tens a parte educativa, não é só virado para os resultados. Qualquer pessoa, eu consigo agarrar numa pessoa e pô-la dentro da plataforma. Hoje, a pessoa não tem conhecimento, não tem experiência, a pessoa consegue, com tudo aquilo que nós temos lá dentro, tudo aquilo que nós construímos do completo zero, as pessoas conseguem estar lá dentro e fazerem acontecer. Porque está tudo desenhado. Ninguém tem de saber absolutamente nada. E é esta a beleza dos AIs, porque no fundo os AIs são empregados gratuitos. E os AIs estão a mudar o mundo. As grandes instituições financeiras estão a utilizar isto. E enquanto as pessoas não perceberem que têm de utilizar os AIs a seu favor, porque é isso que as vai escravizar. Porque advogados estão a ser substituídos, contabilistas estão a ser substituídos. Sim, é uma questão de... As pessoas têm de abrir os olhos e perceber que os AIs vieram para mudar e vieram para acordar e vieram para escravizar totalmente. E esta é a escravidão moderna. Sim, é adaptar-se e também... As pessoas têm de se adaptar. É isso que nós temos tentado fazer. As pessoas têm de se adaptar e utilizar os AIs a seu favor. E é isso que nós passamos dentro da plataforma. É impedir que as pessoas sejam escravizadas. Potencializar o uso de inteligência artificial. Sim, eu tenho acompanhado de perto o teu negócio e é de facto
é de facto fantástico, uma área que eu também tenho vindo a desenvolver cada vez mais. Desculpa, deixa-me só interromper. Eu acho que tu também tinhas. Eu lembro-me que tu. Acho que já lançaste o site está muito bem feito. Eu não percebi muito bem. Portanto, há malta que neste momento está a ver isto, que está a ver no teu canal. Portanto, qual seria a tua mensagem? Primeiro, dás uma mensagem para as pessoas que estão a ver isto, e em segundo lugar, ou podes fazer a ordem que tu quiseres, dizeres, no fundo, do que é que se trata o teu site. O que é que tu vais ajudar as pessoas a resolver com aquilo que tu promoves? O que é que eu, o que é que Sim. eu as vou ajudar as pessoas a resolver? É assim, eu sou uma pessoa que eu tenho como valor principal a liberdade. Ou seja, eu sou uma pessoa, eu tenho que estar livre. Eu não consigo, nunca consegui ter um patrão na minha vida. Eu não consigo estar trancado. Eu preciso ter livre. E essa liberdade ela é dividida em vários fatores. O primeiro nível de liberdade, e é por isso que eu também fiz este canal, é a liberdade de pensamento. Das pessoas se questionarem, serem livres de terem a sua própria opinião. Depois, a segunda liberdade que eu para mim é sobretudo extremamente importante é a liberdade financeira. Quem não é livre financeiramente vai ser um escravo. Porquê? Porque imagina, mesmo a nível daquilo que é uma coisa que eu aprecio muito, que é o desenvolvimento espiritual e pessoal de um ser humano, uma pessoa que é escravo financeiro não vai conseguir fazê-lo. Por exemplo, eu hoje em dia eu consigo viajar, consigo ir a sítios, a locais e que me permitem ter experiências que me fazem a minha consciência sobre o mundo e sobre o planeta e sobre Deus aumentar. Então é super, mesmo não entrando na parte material e ficando aqui numa parte mais de desenvolvimento, até para isso ter dinheiro é extremamente importante. Já para não falar, nós não conseguimos ter qualquer tipo de proteção sobre a nossa família se nós não formos livres financeiramente. E depois é a parte geográfica. Eu depois também sou uma pessoa que eu preciso de estar livre geograficamente, de hoje estou aqui e amanhã, se me apetecer apanhar um avião e ir para o outro lado, eu posso fazê-lo. Sem dúvida. Então, de certa forma, a minha missão de vida é um bocadinho essa, a dar ferramentas às pessoas para elas conseguirem atingir estes 3 pontos na sua vida. Então, no primeiro ponto, que é a parte mental, eu criei este canal e vou cada vez mais cimentando as minhas ideias para ensinar as pessoas a pensar. Depois, na parte financeira, criámos então este site e esta plataforma que permite às pessoas utilizarem tudo aquilo que é o nosso know-how, o nosso conhecimento e a nossa experiência a seu favor e de forma automática, ou seja, todos os nossos serviços são automatizados, todos eles provêm de níveis de risco controlados e baixos, em que o nosso cliente pode efetivamente usufruir de diversos serviços financeiros. Todos eles têm o objetivo de multiplicar o dinheiro, fazer mais dinheiro e de forma simples e eficaz e automatizada, para que as pessoas possam efetivamente ter mais tempo livre e efetivamente chegarem a um ponto em que, se para elas for um objetivo, ter essa liberdade geográfica também, que para mim é, e acho que é super importante. Ou seja, acho que é um bocado também como eu. Eu dentro da minha plataforma, eu dentro dos AIs que eu tenho disponíveis a toda a gente, são centenas de pessoas que estão a utilizar neste momento, o meu objetivo é que as pessoas estejam tranquilas psicologicamente, a transmitir-lhes paz mentalmente para que elas percebam, ok, o meu dinheiro está a ser multiplicado. Eu estou a ganhar dinheiro de forma automática com a ajuda das melhores ferramentas do mundo, com as mãos mais poderosas, que são os AIs. Então, é muito sobre isto, é transmitirmos às pessoas que vens para aqui para dentro, o objetivo principal não é só ganhar dinheiro, é essencialmente tu estás tranquilo psicologicamente, que estás a ganhar dinheiro de forma 100% automática, e isso está a construir a tua liberdade progressivamente. E é super importante também incentivar as pessoas, se calhar, ao invés de estarem a gastar dinheiro em saídas à noite e em coisas que não têm qualquer retorno sobre o seu futuro, Claro. que elas possam começar desde cedo, e acho que tu tens feito um ótimo papel nisso, desde cedo, mesmo que não tenham muito, a investir em algo que é para elas, que vai ser para o futuro delas.
Bem, obrigado aqui por esta conversa. Malta, nós precisamos agora aqui também da vossa contribuição, por isso, para que nós continuemos a fazer este tipo de conteúdo, é super importante o vosso feedback, por isso, se gostaste do vídeo, deixa o teu gosto, é super importante. Se tiveste dúvidas ou queres partilhar alguma opinião, deixa um comentário no vídeo, mesmo que seja uma crítica construtiva, podes fazê-lo. Nós queremos sempre saber a opinião das pessoas, ou deixa simplesmente o teu feedback, mas não deixes de dar aqui a tua opinião e reação, que é super importante para nós. Não sei se tens aqui mais alguma coisa que eu queria deixar uma mensagem final, que isto tem uma história muito interessante, que foi... Tu viste isto e tu por acaso não conseguiste estar presente, mas quando eu fiz o meu primeiro evento, quando eu decidi, e foi feito numa escola, eu pedi autorização à escola, eu quis fazer o meu primeiro evento e eu tive que afixar cartazes nas portas. Já foi há 4 anos. Tipo 3, 4 anos mais ou menos. Eu tive de afixar cartazes para o meu primeiro evento, foi quando eu fiz o meu primeiro evento. E no espaço de 5, 10, 15 minutos rasgaram-me os cartazes todos. E eu fiquei extremamente triste na altura, e é perfeitamente normal. Claro. E lá está, depois afixei os restos dos cartazes que eu tinha pago e que do meu próprio bolso pago para os afixar, porque eu queria que tivessem pessoas presentes, e na altura só tiveram amigos meus, e está perfeitamente normal, e até hoje lembro-me daqueles que lá tiveram. E nesse mesmo dia foi o meu pai que me foi buscar à escola. E eu tinha-lhe contado, ia fazer um evento, não sei o quê, e mostrei-lhe o último cartaz que eu tinha guardado para lhe mostrar. Eu mostrei-lhe o cartaz, disse isto, não sei o quê, ele disse, elogiou-me, deu-me os parabéns. E eu contei-lhe isto. Eu disse-lhe que depois de 5, 10 a 15 minutos de eu ter afixado os cartazes, rasgaram-me-os todos. E ele disse-me uma frase que até hoje me ficou na cabeça e eu nunca mais me vou esquecer dela. Ele disse-me o seguinte, em primeiro lugar, para eu não ficar triste, porque ele viu nos meus olhos que eu estava-me a sentir mal. E ele disse-me o seguinte: a tua posição de superioridade, intelectualidade e perspicácia e coragem para fazeres um evento causa-lhes inveja suficiente para rasgarem os cartazes. Não te preocupes, continua focado no teu, faz aquilo que tu queres, aquilo que te faz feliz e aquilo que tu realmente queres. Foca-te no teu e não te preocupes e esquece completamente o resto. Foi mais ou menos esta frase que ele me disse, até hoje ficou-me na cabeça, que eu lembro-me sempre disto. Cada vez que eu recebo hate, cada vez que eu recebo qualquer coisa, qualquer comentário negativo, eu lembro-me sempre desta frase que o meu pai me disse. Normalmente as pessoas... eu costumo também utilizar uma frase para a minha vida que é muito parecida do que acho, eu concordo com o teu pai, que é: aquilo que os outros dizem sobre ti diz mais sobre elas do que sobre ti. Muito verdade. E as pessoas normalmente acabam por projetar as suas próprias inseguranças e frustrações nos outros. Faz parte. It is what it is, find the good, move on. Bem, obrigado por esta conversa. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso gosto para nós continuarmos a criar conteúdo desta qualidade e a melhorar.